Fala, coração! Estamos aqui no canal Escolha Educação, no objetivo de corrigir, comentar as questões de português da segunda fase do vestibular Unesp. Belezinha, coração? Então eu vou aqui usar a própria prova, se assim eu conseguir, né? Tá meio difícil aqui. Será que vai? Vou tentar, hein? Olha lá. Tenho que me esconder. Está aqui a prova da Unesp, bem recente. Pronto, está aí a primeira questão. Examine o cartoon de Will Leite, publicado na conta do Instagram, bem recente aí, né, 2023. Gênero que mistura elementos verbais e não verbais. Cartoon. Acredita em simpatia, vó? Sim, mas os antipáticos costumam ser mais sinceros. Você precisa reconhecer o humor do cartoon, beleza? Esse humor passa, na grande maioria das vezes, pelo recurso que está sendo solicitado na letra A. Letra A. Que recurso expressivo é mobilizado por Will Leite na construção do sentido deste cartoon? Então é você como leitor, você conseguir reconhecer o humor que se dá por meio da ambiguidade, polivalência do signo linguístico, plurissignificação. Óbvio, né, coração? A palavra aqui que tem duplo sentido é simpatia. Quando a neta fala simpatia, que é aquele, vamos lá, vamos fazer um trabalho, vamos fazer uma simpatia, um ritual de superstição. Tudo bem, coração? Se a avó acreditava nisso. E a avó entende a palavra simpatia naquele sentido de uma pessoa simpática, a pessoa que me é agradável, que tem o mesmo sentimento que eu, né? O oposto do antipático que está aparecendo aí. Então, a construção do sentido do humor se dá pela ambiguidade, o duplo sentido da palavra simpatia. Beleza? Então, tranquilo, né? Acho que dá para você aí responder com tranquilidade. A letra B, vejam, vestibular Unesp é aquele que continua dando maior peso para a gramática. Muitas questões de gramática e ainda uma gramática normativa, uma gramática prescritiva, aquela gramática mais tradicional. Transponha a fala da neta para o discurso indireto. Discurso indireto é aquele do narrador. Aqui nós temos o discurso direto, o diálogo, a conversa entre a neta e a avó. Se fosse um narrador aqui contando, o narrador conta sempre algo que já aconteceu. Então vai para o passado, né? A neta perguntou para a avó se ela acreditava em simpatia. Só isso, coração, nada além, tá bom? O importante é que você passar do presente para o pretérito. Então a neta perguntou à avó se ela acreditava em simpatia. Tudo bem? Então essa é a questão 25, aí a primeira de português. Agora, coração, vem um texto bastante complexo, né? Então aqui, além da leitura e interpretação do texto, o seu conhecimento de literatura vai ajudar bastante. Então você conhecer a obra do João Cabral de Melo Neto, quais as características deste poeta, vai ajudar a responder aqui boa parte das questões, tá bom? Então, O Ferrageiro de Carmona vai aparecer aí em 3 questões seguidas. Lembrando que das 12, são 8 questões de português. Tudo bem? Então é bastante coisa sobre um mesmo texto, né? Vamos ler com atenção. Um ferrageiro de Carmona que me informava de um balcão. Aquilo é de ferro fundido, foi a forma que fez, não a mão. Só trabalho em ferro forjado, que é quando se trabalha ferro, então corpo a corpo com ele, domo, dobro, até onde quero. O ferro fundido é sem luta, é só derramá-lo na forma. Não há nele a queda de braço e o cara a cara de uma forja. Existe grande diferença do ferro forjado ao fundido.
É uma distância tão enorme que não pode medir-se a gritos. Conhece a Giralda em Sevilha? De certo, subiu lá em cima, reparou nas flores de ferro dos 4 jarros das esquinas, pois aquilo é ferro forjado, flores criadas numa outra língua. Nada tem das flores de forma moldadas pelas das campinas. Dou-lhe aqui humilde receita ao senhor que dizem ser poeta. O ferro não deve fundir-se, nem deve a voz ter diarreia. Forjar, domar o ferro à força, não até uma flor já sabida, mas ao que pode até ser flor, se flor parece a quem o diga. Quem é João Cabral de Melo Neto na literatura brasileira, coração? É um poeta da 3ª geração modernista, ou se você preferir, aquela, geração de 45, junto com a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa. Ele é conhecido como poeta engenheiro, poeta arquiteto. E é isso que vai te ajudar a responder as questões aqui. Primeiro, gente, 26, letra A. Que oposição é explorada pelo ferrageiro em sua fala? O tempo todo ele vai fazer a oposição entre ferro fundido e ferro forjado. Beleza? A questão aqui pede só a oposição. Não pede que você explique. Você pode até se alongar um pouquinho mais, mas não muito. Tudo bem? Ferro fundido, ou seja, o ferro passou ali por um processo de fusão. O ferro está derretido. Ferro forjado, não. Tudo bem? É um trabalho mais artesanal do ferrageiro. Então ele está opondo os dois tipos aqui, ferro fundido e ferro forjado. Isso tem a ver com a poética do João Cabral de Melo Neto. A gente já vai falar sobre. Então letra A, tranquila, ferro fundido, tudo bem? É o ferro derretido e o ferro forjado. Você vai moldar, você vai forjar, você vai dar a forma ao ferro que você quer, você como artista. O ferrageiro aqui é o artista, é o poeta, que está ali moldando, o seu material, o seu instrumento de trabalho. Letra B. A respeito do livro Crime na Calle Relator, em que foi publicado o poema O Crítico Alcides Vilaça, meu saudoso antigo professor da USP, assim se manifestou. Trata-se de uma coletânea de poemas narrativos, de casos saborosos, cuja matéria é filtrada pela expressão do estilo de Cabral, ganhando com isso costumeiro tensionamento. Em que medida O Ferrageiro de Carmona pode ser considerado um poema narrativo? Coração, começou ali o texto com um diálogo. Há personagens em diálogo. O ferrageiro está dialogando com aquele que poderia, ser considerado aí o eu lírico. Ou seja, há uma situação de diálogo, de conversa entre duas personagens. O ferrageiro até cita, você que dizem ser poeta. Então podemos dizer aqui, há um diálogo entre dois artistas. Nós temos uma situação, portanto, de enredo, de ação, verbos de ação. Então é importante aqui nessa resposta você colocar alguns verbos de ação do texto, tudo bem? Então você vai encontrar no texto, voltando ao poema, Vamos lá, me informava. Um ferrageiro de Carmona que me informava de um balcão. 2 pontos, abre aspas. Aí vem a fala do ferrageiro. Abriu com esse eu lírico, vou chamar de eu lírico, entendendo ainda como poesia, mas você poderia dizer até que é o narrador. E aí você tem o informava, tudo bem? Só trabalho. Tá? Então pegar alguns verbos de ação para você provar que é um texto narrativo. Texto narrativo tem narrador, tem enredo, tem personagem. E tudo isso nós encontramos aqui no texto. Tranquilo, coração? Então aqui nós respondemos, a letra B. Beleza? Então questão 26, letra A, ferro fundido, ferro forjado. E na letra B é um texto narrativo porque tem narrador,
tem personagens em diálogo e tem verbos de ação. Tranquilo? Seguindo, temos mais questões sobre esse texto. Olha lá. A letra A. Transcreva o verso em que o eu lírico se manifesta explicitamente no poema. Justifique sua resposta. A gente acabou de citar. É bem no começo ali do texto. Olha lá. Um ferrageiro de Carmona que me informava, que informava a mim. Opa, olha a primeira pessoa aí. Olha o eu lírico aparecendo em primeira pessoa aí. Tranquilo? Então é só você citar esse me aqui. Então é o pronome oblíquo, mas da primeira pessoa. É o suficiente para você responder essa questão. Tranquilo, coração? Então, fácil, né? Letra B. Reescreva o verso que não pode medir-se a gritos na voz passiva analítica. Olha a gramática entrando aí de novo. Voz passiva sintética, você tem o pronome apassivador se. Voz passiva analítica, você tem o verbo auxiliar, tudo bem? Ser, e o verbo principal no particípio. Então ali, que não pode ser medido a gritos. Então também tranquilo, né? É um conhecimento gramatical que está sendo exigido aqui, mas nada de bicho de 7 cabeças, nada tão complicado assim, tá bom? Terceira questão ainda sobre esse texto. Então vamos lá. Aqui, coração, eu estou me ajeitando e não estou ajeitando o texto. Ei, caramba. Deixa eu tirar minha cara daqui. Vamos lá. Na 7ª estrofe, o ferrageiro estabelece uma comparação entre a ferraria, ou seja, a arte de manusear e modelar o ferro, e a poesia. Nesse contexto, o que significa dizer que nem deve a voz da poesia ter diarreia? Coração, aqui é o João Cabral. Aí o seu conhecimento sobre João Cabral vai ser importante. Tudo bem? Sem ele vai ficar difícil responder essa questão. João Cabral, como eu já disse, ele se declarava como poeta engenheiro, poeta arquiteto. O que quer dizer isso? Alguém que valoriza a construção formal do texto, não só métrica e rima, que ele volta a utilizar, mas a construção racional do texto. Há uma elaboração racional, quase que dissertativa, argumentativa na poesia dele. Então ele sempre combateu aquele derramamento sentimental, romântico. Então aqui a diarreia é o que? É o líquido mesmo, é o ferro fundido, é o ferro derretido. Tudo bem? É esse tipo de poesia que ele está contestando aqui. Ele quer o trabalho artesanal com a palavra. O trabalho artesanal com a palavra, a construção racional do texto, a elaboração do texto, é o ferro forjado. E por oposição, o ferro fundido, derretido, o que ele está chamando aqui de diarreia, é aquela exposição lírica, né, subjetiva, é aquele derramamento sentimental, é aquele poema que apela para o sentimentalismo o tempo todo. E ele sempre combateu esse tipo de poesia. Então aqui o conhecimento do João Cabral e da poética dele, fundamental para você responder. Tá bom? Letra B, vejam, eles fazem uma pergunta aí de interpretação ou de literatura, e aí já vem outro item cobrando a gramática. Transcreva um verso da 6ª estrofe em que ocorre a elipse de um substantivo. Qual substantivo foi suprimido? Então você tem que voltar lá para a 6ª estrofe. Então vamos lá, coração, dá um trabalhinho aí, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Ali, ó. Pois aquilo é ferro forjado, flores criadas numa outra língua. Nada tem das flores de forma, moldadas pelas flores das campinas. Então, nesses 2 versos, vocês vão citar esses 2 versos, o 3º e o 4º versos dessa 6ª estrofe. Nada tem. Quem é o sujeito de nada tem? Flores. Das flores de forma, moldadas pelas flores das campinas. Há 2 casos aqui de elipse. Por que vai omitir?
para evitar repetição. Além, lógico, de métrica, de rima, as questões técnicas da poesia, está usando a elipse aqui para evitar a repetição da palavra flores. Então, de novo, questão gramatical aqui, cobrando aí seu conhecimento mais técnico, né? Em relação à gramática normativa. Tá bom, coração? Então, acho que aqui acabamos o João Cabral, né? Eram 3 questões sobre o João Cabral. Aí vem um outro texto. Vejam, a gente vai ter aqui numa prova com 8 questões, 3 textos de análise, tá bom? Então aqui, o eterno retorno do mesmo, tese cosmológica ou imperativo ético, da filósofa brasileira Scarlett Martin. Então vamos lá, né? Vai falar aqui sobre Nietzsche, né? Eterno retorno. E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: esta vida, assim como tu a vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo, cada dor e cada prazer, e cada pensamento e suspiro, e tudo o que há de indizivelmente pequeno e de grande em tua vida, há de retornar, e tudo na mesma ordem e sequência, e do mesmo modo esta aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante e eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez, e tu com ela, poeirinha da poeira. Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim? Ou viveste alguma vez um instante descomunal em que lhe responderias: tu és um Deus, e nunca ouvi nada mais divino? Se esse pensamento adquirisse poder sobre ti, assim como tu és, ele te transformaria e talvez te triturasse. A pergunta diante de tudo e de cada coisa: quero isto ainda uma vez e ainda inúmeras vezes? Pesaria como o mais pesado dos pesos sobre teu agir. Ou então, como terias de ficar de bem contigo mesmo e com a vida, para não desejar nada mais do que esta última, eterna confirmação e chancela? Assim escreve Nietzsche na Gaia Ciência. É na forma de um desafio que introduz em sua obra a ideia do eterno retorno. Ao enunciar o que ele mesmo pensa a respeito, toca em 2 pontos que se tornarão recorrentes em seus textos: a repetição dos acontecimentos e o movimento circular em que a mesma série de eventos ocorre. O mais pesado dos pesos, título do aforismo de Nietzsche, diz respeito às consequências psicológicas que o pensamento do eterno retorno pode acarretar. Afinal, o que ele provocaria em nós? Constituiria motivo de júbilo ou razão de desespero? Diante dele, como nos comportaríamos? Nós nos lançaríamos ao chão e rangeríamos os dentes? Ou abençoaríamos como portador da boa nova quem dele nos falasse? Mas qualquer atitude que viéssemos a adotar não nos libertaria do fardo que desde então pesaria sobre nosso agir. Então, muito bom texto, né? Letra A. Quais são os referentes do pronome eu e do pronome tu, sublinhados no primeiro parágrafo? Coração, gramática, né? E aqui, tranquilo, olha o eu ali. Tá? Eu e tu logo no primeiro parágrafo. Quem é que está falando ali? Ó? E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse, 2 pontos, abre aspas. Quem é que está falando? Um demônio. Então, quando aparece ali eu próprio, eu, demônio. Tudo bem, coração? E aí, chegando no tu ali, ó. Ou viveste alguma vez um instante descomunal em que lhe responderias? Você responderia a quem? Ao demônio. Então, tu és um Deus e não um demônio. Você está se referindo a quem? Ao demônio. Então, tanto eu como tu, os 2 pronomes aqui se referem ao mesmo referente que é o demônio. Tranquilo, coração? Então, aqui, né, a letra A, demônio, é a resposta para os 2 pronomes, tá bom?
Na letra B, que recurso retórico é empregado reiteradamente pela filósofa brasileira no final do terceiro parágrafo? Com qual finalidade ela o emprega? Esse está aqui pertinho, né? Não preciso nem subir ou descer aí, olha lá. Ela vai usando várias perguntas, né? Vocês estão vendo ali? Finalzinho do texto. Várias perguntas, várias interrogações. São aquelas famosas perguntas retóricas. Ela está fazendo uma paráfrase do texto do Nietzsche. Ela citou Nietzsche e aqui ela está parafraseando e usando essas perguntas retóricas, retomando o questionamento do filósofo Nietzsche. Tudo bem? Então as perguntas retóricas aqui, elas retomam o texto do Nietzsche, confirmando a teoria e a filosofia dele. Tranquilo, coração? Então, o uso de perguntas retóricas no sentido de se retomar o texto original do Nietzsche e de se reforçar o pensamento filosófico dele. Tá bom? Vamos lá. Ainda questões sobre o mesmo texto, tá? Letra A. Que verbo empregado no segundo parágrafo pode ser considerado uma hipérbole? Olha o conhecimento aí técnico, figuras de linguagem. Justifique sua resposta, tá bom? Eu já vou ler a letra B e aí a gente procura as duas. As palavras podem mudar de classe gramatical sem sofrer modificação na forma. A este processo de enriquecimento vocabular, pela mudança de classe das palavras, dá-se o nome de derivação imprópria. Cite um exemplo de derivação imprópria que ocorre no segundo parágrafo. Então é o mesmo parágrafo, nós vamos procurar ali o exemplo de hipérbole e o exemplo de derivação imprópria. Tranquilo? Então bastante, né? Conhecimento técnico aqui, conhecimento gramatical. A prova da Unesp nesse sentido, ela é mais conservadora se a gente comparar com o Unicamp e com o FUVEST, tá bom? Então ali, coração, segundo parágrafo. Se esse pensamento adquirisse poder sobre ti, assim como tu és, ele te transformaria e talvez te triturasse. Olha o exagero. Hipérbole é aquela figura de linguagem de exagero. Você vai ser triturado, você vai ser esmagado, você vai quase que virar aquele ferro fundido do poema do João Cabral de Melo Neto. Tá bom? Então a palavra triturasse é o exemplo de hipérbole. E seguindo no texto para a gente procurar a derivação imprópria. Muda a classe gramatical, tá bom? A pergunta diante de tudo e de cada coisa. Quero isto ainda uma vez e ainda inúmeras vezes, pesaria como o mais pesado dos pesos sobre teu agir. Palavra agir, originalmente é um verbo. Só que aqui você tem o quê? A palavra sendo substantivada, né? Então o teu agir. Agir virou substantivo. Tudo bem? Equivalendo à sua ação. Beleza? Então a derivação imprópria deixou de ser verbo, passou a funcionar como substantivo. Então aqui era só localizar, né, essas duas ocorrências de hipérbole, triturasse, e da derivação imprópria, que é o agir. Tranquilo, coração. E assim respondemos a questão 30 que está aí, né? Vamos lá. Aí nós temos Machado de Assis. Ó, o livro Quincas Borba. Legal, né? Usaram aí, né, o texto, o livro que está na FUVEST. Colocaram, transcreveram aqui praticamente os 2 primeiros capítulos, tá bom? Esse primeiro capítulo eu tinha colocado na aula lá, né? Vamos lá. Rubião fitava enseada, narrador em terceira pessoa. Eram 8 horas da manhã. Você tem o protagonista, Rubião, você já tem a localização no tempo. Quem o visse? Quem o visse? Quem visse o Rubião, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria. Quem tivesse passando por ali, os transeuntes, observando a figura do Rubião, pensaria o quê? Que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, em verdade, vos digo, eu, narrador, embora esteja contando a história em terceira pessoa, eu sou o intrometido, olha o Machado de Assis, um intruso. E aqui em primeiro eu converso com o leitor. Aquilo que é próprio, né, da prosa machadiana aí.
Em verdade vos digo, inclusive ele está sendo irônico aqui com aquele estilo bíblico. Em verdade vos digo, é evangelho, é, né, o estilo de escrever que está ali na Bíblia, no Novo Testamento, nos evangelhos, que pensava em outra coisa. Cotejava, comparava o passado com o presente, que era um ano professor, que é agora capitalista. E aí vejam, né? A gente tem aquela gradação crescente. Olha para si, para as chinelas, umas chinelas de Tunis que lhe deu o recente amigo Cristiano Palha, para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu, e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. É o Rubião que se acha aí o dono do mundo. Tudo bem? Ele é dono da casa, ele é dono do jardim, mas ele está se achando dono do mundo, dono do céu, dono do morro, dono de todas as coisas. É o sentimento de propriedade aqui que está tomando conta do Rubião. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou. Ambos morreram. E aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça, parece aqui que ele está comemorando, né, o fato da irmã não ter se casado com o Quincas Borba, os dois terem morrido e a herança, né, parando nas mãos dele. Então ele está comemorando isso daí. Capítulo 2 também é um trechinho pequeno. Que abismo que há entre o espírito e o coração. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, envergonhado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa nem o canoeiro? Que os olhos de Rubião acompanham arregalados? Ele, coração, vai dizendo que uma vez que a Mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não se casasse. Podia vir um filho ou uma filha. Óbvio, né? Se viesse o filho, esse filho é que seria o herdeiro e não o Rubião. Bonita canoa, antes assim, como obedece bem aos remos do homem. O certo é que eles estão no céu. Machado e as suas ironias. Letra A. Que embate é narrado no segundo capítulo? Segundo capítulo está ali, né? Qual é o embate? Que abismo que há entre o espírito e o coração. Então o embate aí, a dualidade, a oposição, ocorre entre o espírito e o coração. De que pensamento o espírito de Rubião se envergonha? Ele está feliz com a morte do amigo Quincas Borba e da irmã, a Mana Piedade. Então ele se envergonhou ali por um momento de ter estado alegre, de estar feliz pela morte dessas duas pessoas que lhe eram bastante próximas. Tudo bem? Então aqui interpretação do texto. Letra B. Que procedimento estilístico característico da prosa madura de Machado de Assis é empregado no primeiro capítulo? Coração, aqui você pode, né, até se referir a outras coisas, mas como fala em procedimento estilístico, acho que o mais aconselhável é você correr aqui para a conversa com o leitor. Dá uma olhada ali, né? Você vai ter, né? Rubião fitava enseada, eram 8 horas da manhã. Quem o visse? Tudo bem? Então olha lá. Que é agora capitalista. Então você tem a conversa com o leitor. Em verdade vos digo, eu vos digo, eu, narrador, digo a vós, leitores. Esse é o principal procedimento estilístico. Lógico, dá para você pensar em ironia, dá para você pensar aqui, né, no próprio pensamento dele a respeito do ser humano, né? Então o ser humano é individualista, é egoísta, mas aí você vai muito a fundo. E a questão, como pede um procedimento estilístico, melhor ficar na conversa com o leitor, no diálogo com o leitor, que você tem aí no texto, né? Em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Tá joia, coração? Então, respondida a questão 31, nós temos mais uma, que é a última aí, tá?
de língua portuguesa. Olha lá. Considere os seguintes trechos do primeiro capítulo. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. 2. Cotejava o passado com o presente. Que era um ano? Professor. Que é agora? Capitalista. 3. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. 4. Não casou, ambos morreram. E aqui está tudo comigo, de modo que o que parecia uma desgraça. Pergunta, coração, em qual desses trechos ocorre o chamado discurso indireto livre? Pergunta poderia ser melhor, né? Em quais desses trechos? Porque você tem discurso indireto livre no 2, no 3 e no 4. Tudo bem? Você só não tem no primeiro. Então vamos lembrar rapidinho, né? Discurso direto. O narrador está contando a história e aí ele dá voz aos personagens. Rubião disse, 2 pontos, travessão. Beleza? Discurso indireto é só o narrador contando. E no discurso indireto livre, as vozes de narrador e personagem se misturam sem aviso. Sem 2 pontos, sem travessão, sem, né, verbos e, né, de locução. Então vejam ali. Primeiro, Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Só o narrador contando. Então você tem aqui o discurso indireto, único e exclusivamente. 2. Cotejava o passado com o presente. Até aqui é o narrador. Mas vejam o que vem agora. Que era um ano, professor, que é agora capitalista. Quem é que está fazendo esse pensamento? Rubião. Tudo bem? Então é o pensamento do Rubião que está na fala do narrador. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Aqui é só o narrador. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria, ao me. Tudo bem? Aqui é o Rubião. Tudo bem? É um pensamento do Rubião, já logo de cara, na sequência da fala do narrador. E o 4. Não casou, ambos morreram. Narrador. E aqui está tudo comigo. De modo que o que parecia uma desgraça, tá? Esse 4 aqui é ainda mais evidente que 2 e 3. Mas eu considero aqui que você tem discurso indireto livre nessas 3 ocorrências. Tudo bem? O enunciado, né, quando fala um só, aí o melhor seria o 4, tá bom? Mas os 3 aqui têm discurso indireto livre. E aí, coração, identifique os sujeitos dos verbos sublinhados no primeiro capítulo. Vamos subir lá, né, para o primeiro capítulo. É o do Rubião fitava a enseada. Aqui, né, coração? E aí aparecem os verbos visse e cuidaria. Quem o visse? Quem visse Rubião? Quem é que está vendo aqui, né? Quem? Qualquer pessoa que esteja passando ali na frente. Essa mesma pessoa cuidaria, pensaria. Então a resposta objetiva, quem? Beleza? É isso aí, coração. Estou esperando que você tenha aí bastante sucesso no vestibular Unesp. Domingão tem FUVEST, segunda fase, e a gente ainda vai mandar aí outras aulas para vocês até o final do ano. Belezinha? Sempre pedindo aquele apoio de vocês ao canal Escolha Educação. Agora que já passamos dos 900 inscritos, rumo aos 1000. Sempre pedindo aí a sua colaboração, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos e colegas, tá bom? Valeu, coração. Fui!